Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 163 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 476 e 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da suspensão do contrato individual do trabalho. Diz, nesse sentido, o artigo 476 da Consolidação das Leis do Trabalho, que em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Portanto, estando o empregado vitimado de alguma enfermidade, seja ela de que etiologia for, do trabalho ou fora do ambiente de trabalho motivado por outros aspectos, e esteja recebendo seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Portanto, ele não vai receber do seu empregador qualquer parcela remuneratória a esse respeito. Vai receber justamente os valores destinados a esse tipo de benefício. Diz o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convênio plural do trabalho, acordo ou convenção coletiva e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 dessa consolidação. Temos, portanto, através do texto do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que o contrato de emprego poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Portanto, a primeira observação que nós temos que fazer é que, na verdade, quando o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho menciona contrato de trabalho, como já vimos em nossas aulas anteriores, na verdade está a falar sobre contrato de emprego, já que o contrato de trabalho é apenas
um sistema da relação de trabalho e emprego que nós temos visto dentro do nosso estudo sobre a consolidação das leis do trabalho. Portanto, o artigo 476-A deveria ter trazido à lume a terminologia contrato de emprego e não só contrato de trabalho. Portanto, o contrato de emprego poderá ser suspenso, então é caso de suspensão do contrato, por um período de 2 a 5 meses. Então, essa suspensão, portanto, só pode se dar por um período de 2 a 5 meses. Não pode ser superior a 5 meses, sob pena de descaracterização desta suspensão. Para que o empregado participe em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, seja ela a programação desse curso ou programa de qualificação profissional seja oferecida pelo próprio empregador ou através de convênio com outras entidades que estejam qualificadas para esse tipo de curso ou programa de qualificação profissional, que será oferecido pelo empregador ao seu empregado, e durante esse período em que ele estiver cursando as matérias relativas a esse curso ou programa de qualificação profissional, o contrato de emprego poderá ser suspenso. Aqui há outra situação que devemos nos ater neste momento. Diz o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato de emprego poderá ser suspenso, quer dizer, não é uma obrigação a suspensão desse contrato de emprego, desde que as atividades do empregado para a participação em curso ou programa de qualificação profissional sejam compatíveis com os horários em que ele faz a sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador. Neste caso, não haverá necessidade da suspensão contratual, sendo que o contrato de trabalho, ou de emprego, melhor dizendo, neste período estará vigente e sendo executado de forma normal, como se não estivesse o empregado participando do curso ou programa de qualificação profissional. Portanto, o artigo 476-A nos traz uma faculdade, não uma obrigação de que o contrato de emprego deve ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Esse curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, por seu turno, terá que ter duração equivalente à suspensão contratual. Portanto, a suspensão contratual, ela se adere ao lapso temporal em que durar o curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador ao seu empregado, desde que este também não extrapole a 5 meses de duração. Havendo a necessidade de suspensão do contrato de emprego para a participação nesse curso ou programa de qualificação profissional, a duração deste curso deverá ser equivalente à suspensão contratual. Por exemplo, um curso de 4 meses, o contrato individual de emprego poderá ser suspenso por esse tempo. Um curso de 2 meses, a suspensão se vinculará
justamente a esses 2 meses de duração do curso ou programa de qualificação profissional e assim por diante. Lembrando sempre que esta suspensão não pode ser superior a 5 meses, mesmo que o curso se estenda por lapso temporal maior do que esse. Por outro lado, essa suspensão do contrato de trabalho deverá estar prevista em convênio plural de trabalho, acordo ou convenção coletiva, e principalmente, além de estar prevista no convênio plural de trabalho, tem que haver a aquiescência formal do empregado em participar deste curso ou programa de qualificação profissional e mesmo com a suspensão do seu contrato individual de emprego. Não havendo a aquiescência formal, ou seja, tem que ser uma aquiescência por escrito, não pode ser verbalizada apenas, tem que se fazer um documento onde o empregado esteja acorde com a sua participação neste curso ou programa de qualificação profissional e mais com a suspensão do seu contrato individual de emprego. Ainda havendo a previsão em contrato plural de trabalho, havendo a aquiescência do empregado em sua participação no curso ou programa de qualificação profissional e com a suspensão do seu contrato individual de emprego, tem que serem observadas também as disposições previstas no artigo 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, que já estudamos em nossas aulas anteriores, que versa justamente com relação ao retorno com todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido destinadas à categoria profissional que o empregado pertencia na empresa. Portanto, tem que haver também uma previsão de que, terminado o curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador e aderido pelo empregado, tendo o seu pacto de emprego suspenso por sua autorização expressa, tem que haver ainda o cumprimento da determinação incerta no artigo 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de que, ao retornar às atividades profissionais anteriores, depois de cumprido o lapso temporal do curso ou programa de qualificação profissional para o qual se inscreveu e concordou em participar, o empregado terá direito a todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido destinadas à categoria profissional que o empregado pertencia ou pertence na empresa, porque não há justamente a necessidade de que ele volte em outra atividade. Ele pode voltar exercendo a mesma atividade profissional que exercia antes, quando terá direito a todas as vantagens que, durante a sua ausência, foram destinadas à sua categoria profissional, tanto por lei quanto de contrato plural de trabalho. Após a autorização concedida por acordo ou convenção coletiva, portanto, a autorização será concedida através de acordo ou convenção coletiva,
o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias, contados da suspensão contratual. Portanto, havendo a suspensão contratual para que o empregado participe de curso ou programa de qualificação profissional ao qual ele aderiu de forma espontânea e concordou expressamente através de um documento deles participar com a suspensão do seu pacto de emprego, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato que pertence ao âmbito da categoria profissional a qual se encontra adscrito o empregado, com antecedência mínima de 15 dias contados da suspensão contratual, informando ao ente sindical de que aquele contrato estará suspenso a partir daquela data, para que o empregado possa participar das atividades do curso ou do programa de qualificação profissional aderido por ele de forma espontânea e acorde com a suspensão do pacto de emprego. O contrato de trabalho não pode ser suspenso em conformidade com o caput desse artigo mais de uma vez no período de 16 meses. Aqui nos informa o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho que essa suspensão do contrato de emprego não pode ser implementada mais de uma vez no período de 16 meses. Portanto, o empregado ele vai participar desse curso ou programa de qualificação profissional, terminado com a suspensão do seu contrato, terminado o lapso temporal necessário para que o pacto de emprego seja suspenso para essa participação de ampliação dos seus conhecimentos técnicos, não poderá haver nova suspensão com base nesta situação de participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional mais de uma vez. Portanto, no período de 16 meses, que é o lapso temporal previsto pelo artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de emprego não pode ser suspenso para este fim mais de uma vez no período de 16 meses. Pode haver nova suspensão após o cumprimento do período de 16 meses, para que o empregado possa participar de nova atividade pertencente a um curso ou a um programa de qualificação profissional. Enquanto não se passa o período de 16 meses, esse contrato de emprego não poderá ser suspenso mais de uma vez. Portanto, no período de 16 meses, o empregado poderá participar de até 2 atividades previstas em cursos ou programas de qualificação profissional. Mais do que isso, não é possível considerar seu contrato de emprego suspenso com todos os consecutários legais desta ilegitimidade de suspensão. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual nos termos do caput desse artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Aqui novamente nos cabe fazer o alerta
de que a consolidação das leis do trabalho vem confundindo remuneração com salário, e novamente essa confusão se caracteriza através do texto neste artigo 476-A consolidado, quando o artigo nos remete a uma situação de que o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial. Na verdade, essa ajuda compensatória mensal não terá característica remuneratória e não salarial. Portanto, ela não vai aderir ao movimento remuneratório daquele empregado, porque não tem esta natureza remuneratória e não salarial, como nos afirma o artigo 476-A seletista. Portanto, o empregador poderá conceder ao empregado, portanto, é uma faculdade, não uma obrigação do empregador, ele poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, para que o mesmo, quando muitas vezes as bolsas, os pagamentos feitos pela sua participação no curso ou programa de qualificação profissional não atingem aquele montante remuneratório que ele tinha normalmente durante a sua prestação pessoal de serviços normal dentro daquele pacto de emprego que foi suspenso. Então, essa suspensão traria ao empregado um prejuízo financeiro que poderá ser compensado através de uma ajuda mensal sem natureza remuneratória, em que o empregador poderá destinar ao seu empregado durante o período de suspensão contratual, desde que essa suspensão contratual se dê para os fins previstos no caput desse artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com o valor dessa ajuda compensatória terá que ser definido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, o empregador terá a faculdade de conceder ao empregado uma ajuda compensatória mensal que não terá natureza remuneratória e terá o seu valor estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Voltamos a reforçar que o empregador não é obrigado a conceder ao empregado essa ajuda compensatória. É uma faculdade dele e não pode ser imposta por convenção ou acordo coletivo de trabalho, embora a consolidação das leis do trabalho, através do seu artigo 476-A, nos informe que o valor terá que ser definido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, não poderá ser uma ajuda compensatória ao alvedrio exclusivo do empregador, mas com valores estabelecidos em pacto coletivo de trabalho e que não é obrigatória a sua concessão, sendo uma faculdade do empregador promover ao empregado o destino de uma ajuda compensatória mensal. Durante o período de suspensão contratual para a participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos
pelo empregador. Portanto, enquanto ele está a participar deste curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador a todos aqueles participantes das atividades profissionais que eram desenvolvidas pelo empregado antes da suspensão contratual, a qual anuiu para participar de curso ou programa de qualificação profissional. Então, são benefícios que voluntariamente são concedidos pelo empregador a todos os participantes ou até mesmo a alguns dos participantes da categoria profissional do empregado que teve seu contrato suspenso, para que ele pudesse participar de curso ou programa de qualificação profissional. E não são benefícios aqui obrigatórios, mas somente aqueles voluntariamente concedidos pelo empregador durante a suspensão do pacto de emprego daquele empregado. Observa o artigo 476-A consolidado que, se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão ou nos 3 meses posteriores ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das verbas rescisórias correspondentes àquela ruptura do pacto de emprego, uma multa a ser estabelecida em tratado plural de trabalho, sendo de, no mínimo, 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão contratual. Portanto, pode haver uma hipótese em que, no transcurso do período de suspensão do contrato individual de trabalho, para que o empregado participe de curso ou de programa de qualificação profissional, o empregador resolva promover a resilição do contrato individual do trabalho deste empregado, ou mesmo que ele retorne ao trabalho normal após ter cumprido o período dos cursos ou programas de qualificação profissional aos quais se encontrou aderido, passados 3 meses posteriores ao seu retorno ao trabalho, o empregador resolva implementar a resilição de seu pacto de emprego, o que devemos informar que não é nenhum tipo de garantia de emprego deste empregado que teve seu contrato individual do trabalho suspenso para a participação nesses cursos ou programas de qualificação profissional. Ele pode ser demitido durante o transcurso desta suspensão contratual para a participação nesses cursos ou programas, ou nos 3 meses posteriores ao seu retorno ao trabalho. Todavia, se acontecer qualquer destas modalidades de dispensa, seja no transcurso do período de suspensão do pacto de emprego, ou nos 3 meses posteriores ao retorno do empregado às atividades normais, depois de cumprir os programas dos cursos ou programas de qualificação profissional, se houver a demissão deste empregado nos próximos 3 meses posteriores, o empregador terá que pagar ao mesmo, além das verbas rescisórias normais
que são devidas ao geral de todos os trabalhadores, uma multa que será estabelecida por tratado plural de trabalho, seja acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, sendo de no mínimo, quer dizer, no mínimo essa multa constituirá em 100% do valor da última remuneração mensal. Então ele pagará ao empregado uma multa no valor da última remuneração mensal recebida pelo empregado antes da suspensão contratual respectiva. Então, temos que informar aqui também que esta multa é de, no mínimo, o valor da última remuneração mensal percebida pelo empregado antes da suspensão contratual. Portanto, por acordo ou convenção coletiva de trabalho, pode-se estabelecer uma multa superior aos 100% do valor da última remuneração mensal percebida pelo empregado antes da suspensão contratual. Pode ser uma multa, por exemplo, de 200% da última remuneração, 150%. Só não pode ser uma multa inferior ao valor da última remuneração mensal percebida pelo empregado antes da suspensão contratual. Porque o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho assim estabelece como teto mínimo para essa multa em caso de ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão, ou seja, no lapso temporal em que ele ainda está cursando as disciplinas do curso ou do programa de aperfeiçoamento profissional, ou após este evento, nos próximos 3 meses posteriores ao seu retorno ao trabalho. Esta multa é devida pelo empregador ao empregado demitido. Voltamos a reforçar que a demissão é possível, não há nenhuma garantia de emprego, mas, em havendo estes eventos, o empregador deverá pagar esta multa que está estabelecida em tratado plural de emprego, de trabalho, sendo de, no mínimo, 100% sobre o valor da última remuneração mensal percebida pelo empregado antes da suspensão contratual. Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional, portanto, aqui é uma hipótese em que houve a suspensão do contrato para que o empregado participasse do curso ou de programa de qualificação profissional que não foi levado a termo, ou seja, ele teve o contrato suspenso, mas não participou de nenhum curso ou programa de qualificação profissional. Nessa hipótese, ou na hipótese também daquele empregado, apesar de permanecer cursando os programas de qualificação profissional ou curso propriamente dito, continua aquela hipótese justamente que nós já aventamos nesta nossa aula de número 163 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, em que, apesar de haver a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional, as atividades pertinentes aos mesmos não interferem na sua prestação pessoal de serviços a seu empregador. Portanto, são exercidos esses cursos em horários compatíveis com a continuidade
da prestação pessoal de serviço pelo empregado ao seu empregador, onde que ele, no transcurso das atividades, continua trabalhando normalmente para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão. Então, nos casos de haver ausência de ministério deste curso ou programa de qualificação profissional, ou que o empregado continue a trabalhar enquanto houver a sua participação nestes cursos ou programas de qualificação profissional, ficará descaracterizada a suspensão, obviamente. No segundo caso, quando ele continua a trabalhar, porque não houve suspensão do pacto de emprego, mas apenas a inserção daquele empregado no curso ou programa de qualificação profissional. Agora, a primeira hipótese aventada pelo artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho diz respeito à situação de que, apesar de suspenso o contrato individual de trabalho do empregado, ele continua a trabalhar normalmente, o que descaracteriza a suspensão, sujeitando nessas duas hipóteses o empregador ao pagamento imediato dos salários, diz o artigo 476-A seletista, quando na verdade se sujeitará o empregador ao pagamento imediato das remunerações e dos encargos sociais referentes ao período. Portanto, o empregador que não promover o implemento do curso ou programa de qualificação profissional a que estaria sujeito o empregado e havendo a suspensão contratual, o empregador está sujeito ao pagamento imediato das remunerações nos períodos respectivos e dos encargos sociais referentes ao período, também que o empregador deverá quitar. Portanto, ele não havendo o curso ou o empregado continuando a trabalhar, apesar de estar participando desse curso, por total compatibilidade de horários, o empregador estará sujeito ao pagamento imediato das remunerações respectivas àquele período, além dos encargos sociais referentes ao mesmo, também as penalidades cabíveis na legislação, bem como as sanções previstas em pacto coletivo de trabalho. Portanto, não havendo a destinação do curso ou do programa de qualificação profissional ao empregado que teve seu pacto de emprego suspenso, o empregador terá que pagar imediatamente as remunerações, os encargos sociais referentes ao período, além de estar sujeito às penalidades cabíveis na legislação específica a respeito desta não presença dos cursos ou programas de qualificação profissional, ou mesmo na situação em que o empregado permanece trabalhando apesar de estar incerto nesses tipos de eventos. E poderá também estar sujeito, nestas hipóteses, às sanções previstas em pacto coletivo de trabalho. Portanto, a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho poderá prever qualquer modalidade de sanção ao empregador por não ter destinado ao empregado que teve seu pacto de emprego suspenso para a participação em cursos ou programas de qualificação profissional
estes mesmos eventos, ou seja, suspendeu-se o contrato de emprego daquele trabalhador e não se deu a ele a capacitação profissional que lhe seria destinada pelos cursos ou programas de qualificação profissional, ou mesmo que estas situações foram a ele carreadas, mas ele continuou durante o período a exercer sua prestação pessoal de serviços normalmente, como se não estivesse com o seu pacto de emprego suspenso para a participação nesses cursos ou programas de qualificação profissional, situações em que o empregador estará sujeito ao pagamento imediato das remunerações. Aqui novamente o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho confunde remuneração com salário, porque no texto normativo que estamos a estudar, há a sujeição do empregador ao pagamento imediato dos salários, quando na verdade é o pagamento imediato da remuneração, dos encargos sociais referentes ao período, bem como sujeição deste empregador às penalidades cabíveis na legislação e nas convenções ou acordos coletivos de trabalho. O prazo limite previsto no caput do artigo 476-A, que é justamente a suspensão de 2 a 5 meses, poderá ser prorrogado, portanto, pode ser que haja a extrapolação do lapso temporal para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional. Como vimos lá no caput do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o tema desta nossa aula de número 163 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, haveria a determinação legal de que esta suspensão contratual para participação nesses eventos só poderia ser implementada pelo período de 2 a 5 meses, e que, se extrapolasse os 5 meses, estaria descaracterizada a suspensão contratual com todos os consectários legais pertinentes. Ocorre que o artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma exceção ao dizer que o prazo limite previsto neste caput desse artigo, que é o de 2 a 5 meses, poderá ser prorrogado desde que houver acordo ou convenção coletiva de trabalho e tenha a aquiescência expressa do empregado com relação a essa prorrogação. Portanto, não basta apenas e tão somente que haja a previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho para a extrapolação do período de 2 a 5 meses de suspensão do pacto de emprego deste empregado para a participação em cursos ou programas de qualificação profissional. É preciso que haja também a aquiescência expressa do empregador, tal como nós vimos no estudo inicial nessa nossa aula de número 163, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aqui também só é válida a extrapolação, a prorrogação do prazo limite de 5 meses para que haja a suspensão contratual daquele empregado para que ele possa participar do curso ou programa de qualificação profissional,
deve ter a aquiescência expressa, ou seja, por escrito, do empregado com relação a essa prorrogação, e desde que o empregador arque com os ônus correspondentes à bolsa de qualificação profissional naquele período. Portanto, precisa de haver 3 situações. A primeira é acordo ou convenção coletiva de trabalho prevendo a possibilidade de prorrogação daquele período de 2 a 5 meses para a suspensão do pacto de emprego do empregado para que este possa participar de curso ou programa de qualificação profissional. Também deve ter obrigatoriamente, além desta cláusula contratual plural, a aquiescência expressa por escrito do empregado com essa prorrogação, que poderá ocorrer ou não. Mas se ocorrer, ela tem que estar prevista em convênio plural de trabalho, ter a aquiescência expressa do empregado e desde que o empregador arque com os ônus correspondentes à bolsa de qualificação profissional nesse período de prorrogação da suspensão contratual para que o empregado possa participar de programa de qualificação profissional ou curso correspondente. Então, precisa ter, reforçamos, previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho para essa prorrogação, ter a aquiescência expressa do empregado e o empregador terá que arcar com os ônus correspondentes à bolsa de qualificação profissional no período correspondente, sob pena de se tornar ilícita essa prorrogação da suspensão contratual daquele empregado para que ele possa participar de curso ou programa de qualificação profissional. Estas eram as observações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 163 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que não o fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas 2 atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar a manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, porque o sistema da rede social entenderá que quanto maior for o número de inscritos e quanto maior o número de likes deixados nas nossas aulas, é sinal de que o nosso evento ele tem interesse e que deve ser incentivada a participação do maior número de pessoas possíveis no mesmo, para que nós possamos ainda promover a distribuição do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.